Fala galera, estamos juntos mais uma vez aqui no canal do Rockston. Vamos falar sobre o Ceará e o Fortaleza, que tem compromissos nesse final de semana. O Ceará visita o Goiás, na capital goiana, e o Fortaleza recebe o Clube Atlético Paranaense. E o Ceará é a busca de treinadores, né? A torcida está nessa angústia, realizou protestos aí, porque o Ceará parece, né? O Ceará não confia. Tinha tudo para acertar com o Anderson Moreira, e a torcida protestou por não querer o Anderson. Eu entendo até as razões e os motivos da torcida não querer o Anderson, né, que saiu meio que pela porta dos fundos do time do Ceará. Naquele momento fazia até um bom trabalho na Série A e saiu para treinar o Cruzeiro na Série B, né, que seria um sonho do próprio Anderson, né, um sonho pessoal, e acabou sendo demitido poucos meses depois do Cruzeiro. Então a torcida do Ceará ficou atravessada com ele por conta de ter trocado o Ceará na Série A por um Cruzeiro na Série B em queda livre, né? Tanto que o Cruzeiro amargou aí, além do rebaixamento, não conseguiu subir para a Série A no mesmo ano que caiu, né? No ano seguinte, aliás, que caiu. Ainda está fazendo até um bom trabalho agora, né? Com o Ronaldo, que assumiu a SAF. Naquele momento não tinha. Então ficou queimado com o torcedor alvinegro que não perdoa. Eu olho pelo outro lado. Eu até acho que se ele tivesse vivendo um bom momento, né, tivesse feito bons trabalhos ultimamente na Série A, eu até acredito que daria para passar por cima disso. Mas não, né? Se o Ceará tivesse na Série B também, né, poderia ser o caso do Anderson ser a bola da vez. Seria um grande nome para treinar uma equipe da Série B. Mas para a Série A não, acho que não. Ele treinou o Ceará na Série A naquele momento, era um outro momento. O Ceará tinha outros objetivos na Série A. O Ceará hoje está com a estrutura maior do que naquela época. O Ceará está maior do que naquela época que o Anderson treinou o Ceará na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, o Ceará tem outros objetivos, como eu falei, e precisa de um treinador com mais capacidade nesse momento. Agora, olhar para que lado, né? O presidente Robson de Castro ficou muito chateado com o Dorival, com toda razão, né? Porque o Dorival é um dos que reclamam que não tem, aqui no futebol brasileiro, os técnicos brasileiros, que não tem uma continuidade no trabalho. Tinha tudo para dar essa continuidade no Ceará e preferiu ir para o Flamengo, apostar num projeto bastante duvidoso para treinador nos últimos anos. Ninguém sabe o que pode acontecer. Dizem que alguns jogadores ligaram para o Dorival, o Bruno Henrique, que o Dorival levou para o Santos na época, o próprio Gabigol também, que o Dorival treinou no Santos, que ele seria muito bem recebido no Flamengo pelos jogadores. Mas isso não garante nada. No Ceará, a gente observava que ele estava fazendo um trabalho que já estava evoluindo. No Ceará já estava chamando a atenção. Por isso que o Flamengo veio aqui e fez o convite e acabou levando o Dorival. Página virada, como eu falei. E agora o Ceará busca aí treinadores. Aí surgiu alguns nomes que a diretoria não confirma, mas treinadores que estão no mercado, né? E a coisa é complicada, né? Fábio Carille também é um nome que eu acho que não seria uma boa. Os dois últimos trabalhos dele desde que voltou ao Brasil, primeiro que eu nunca achei ele um grande treinador, né? Um treinador muito retranqueiro. Os clubes que ele dirige têm uma extrema dificuldade de marcar gols. Exemplo do Santos, né, que ele treinou ultimamente, quando retornou ao futebol brasileiro. Passou os 5 primeiros jogos sem marcar um gol sequer. E o Atlético Paranaense, que pegou mal aquela goleada, que ele treinou 7 jogos apenas no Atlético, que tem uma administração bastante esquisita para treinador também durar no cargo. O cara tem que ter muita sorte, o dono do Atlético tem que gostar do treinador. Logo de cara, para bancar o cara mesmo perdendo, mas se ele não for com a cara, parece que não foi com a cara do Carille. E pegou mal aquela derrota mesmo para o The Strongest na Bolívia por 5-0, acabou sendo demitido depois de 7 jogos. Então era um nome também que eu não apostaria. Acredito que o Ceará também não esteja apostando. Surgiu o nome do Marquinhos Santos, que já passou pelo Fortaleza. Eu também não vejo assim com bons olhos o Marquinhos para o que o Ceará propõe. O Ceará tem um time praticamente ajustado, um bom elenco para fazer um bom papel na Série A do Campeonato Brasileiro. Eu não vejo o Marquinhos com perfil para treinar esse Ceará aí hoje, né? Não consigo imaginar. Aí surgiu também um boato de que o Vasco também está no mercado buscando um treinador, de um técnico português, Ricardo Formosinho, um ex-jogador português que já foi auxiliar técnico do Mourinho. O Vasco estava tentando, falaram que o Ceará também estava tentando esse nome, mas acho que só especulação. O próprio Robinson sempre ele prefere trabalhar com treinadores aqui do futebol brasileiro, segundo ele, do que arriscar técnicos estrangeiros. Eu acho que todo momento depende do momento, né? E o momento do Ceará, olhando para essas opções que temos no futebol brasileiro, é complicado, né? Você pensar. Aí você vai falar do Luxemburgo,
Também não acredito que poderia fazer um bom trabalho. Parece que é candidato ao Senado lá em Tocantins, onde reside no momento. Acho que também não teria esse compromisso. O Abelão, Abel Braga, parece que foi procurado, mas o Abel é aquela situação, né? O Abel já é um treinador quase em fim de carreira, tem 70 anos e quer ficar por ali, no Rio, no máximo Rio Grande do Sul. Já treinou no Nordeste, mas no início da carreira de treinador. Acho que treinou Santa Cruz logo que encerrou a carreira. E demorou para engrenar como treinador. Já bastante coroa que ele foi em 2003, quando foi campeão pelo Vasco, foi que ele conseguiu finalmente fazer um trabalho relevante. Né? E tá, digamos, não está muito em alta não também. Né? E eu acho que também não seria o cara. Né? Então, agora estão falando no Silvinho. O presidente do Ceará, segundo o jornalista Jorge Nicola, teria ligado para o Corinthians, falado com dirigentes, pedindo informações sobre o Silvinho. De todos esses que eu falei agora, né, a gente pode citar também o Eduardo Barroca, que está lá no Avaí, né, do próprio Alberto Valentim. O Barroca até acredito que ele tem um bom potencial para fazer um bom trabalho, mas ele está empregado no Avaí. Mas entre Alberto Valentim e todos os outros que eu citei, eu acho o Silvinho o nome mais emergente assim para você apostar. Um treinador com ideias boas e que casaria com esse elenco aí que o Ceará tem, mas seria uma aposta. Assim como o Fortaleza apostou naquele momento no Rogério Ceni, quando ninguém queria apostar no cara. O cara estava iniciando a carreira, só tinha treinado o São Paulo, não tinha treinado nenhum outro clube. Então o Silvinho tem um perfil parecido, passou pelo Corinthians, não fez um mau trabalho na minha opinião, porque treinar Corinthians, treinar São Paulo é complicado, né? Se o cara não ganhar direto todas, né? Qualquer derrotinha já gera uma crise e é complicado. E os dirigentes do Corinthians deram excelentes informações sobre o Silvinho. E o Silvinho está conversando aí com a diretoria, estaria conversando com a diretoria e gostou do projeto do Ceará e tem tudo para rolar um casamento aí. Será que vai ser o Silvinho? Bom, como eu falei, eu gosto, acho que tem um perfil, poderia ser uma aposta. O Ceará vai ter que apostar em alguém. Vai trazer um técnico de fora que não conhece o elenco. O Silvinho, pelo menos, está aqui no Brasil, conhece o futebol brasileiro, esteve trabalhando há bem pouco tempo no Corinthians, né, conhece as equipes. A obrigação de cada treinador que está sem clube aqui no Brasil é acompanhar os jogos, acompanhar as equipes, que pode pintar convite a qualquer momento. Se bem que o Silvinho estava focado em voltar para a Europa, mas parece que gostou aí do projeto do Ceará e poderia ser uma boa. Na minha opinião, poderia ser uma boa. Queria saber de você, né? Você gostaria do Silvinho treinando o seu time, o Silvinho que treinou o Corinthians até bem pouco tempo? Eu acho que poderia ser uma excelente aposta. De repente, poderia pintar aí um novo Rogério Ceni. É claro que no início, né, iria pintar sempre aquele papo, como aconteceu com o Rogério Ceni aqui, que é um treinador aprendiz. Quando ele perdeu o campeonato cearense para o Ceará, né, só o que rolava. A diretoria bancou a permanência do Rogério Ceni na época, e o Rogério Ceni se tornou um treinador vitorioso a partir daquele momento que a diretoria do Fortaleza bancou a permanência do Rogério Ceni, que não tinha tanta experiência, assim como o Silvinho, que foi um treinador, digamos que se moldou ali na Europa. Né? Então ele tem ideias novas, ideias boas para o que condiz com o futebol moderno hoje. Acho que poderia ser uma boa. Vamos ver se o Ceará realmente acerta com o Silvinho, ou se vai pintar um outro nome ali, vai tirar um coelho da cartola ali, um outro nome que ninguém lembre do momento ou esteja imaginando. Falaram no Renato Gaúcho. O Renato também eu acho que não teria perfil. O Renato, ele se acha um treinador hoje da primeira prateleira do futebol brasileiro. Caro, eu acho que não entregaria o que o Ceará precisa hoje. Não teria aquele comprometimento. Ele é um treinador que acho que ele pensa, né, que ele só pode ficar treinando aí no eixo Rio, no máximo São Paulo, ficar escolhendo os clubes. Eu acho que não seria uma boa também, né? O torcedor fica pensando aí, quem você sugere aí para treinar o Ceará? Faço essa pergunta para você. O Silvinho dizem que está engatilhado aí para acertar com o Alvinegro. E vamos falar da crise técnica do Fortaleza. Né? O Tricolor, que o presidente gravou um vídeo essa semana falando que está trabalhando junto com a sua diretoria toda hora para que o time saia da zona de rebaixamento. Como é que ele faz esse trabalho? Né? Não tem como mudar jogador agora. A gente imagina que ele está mapeando o mercado em busca de reforços, porque o elenco do Fortaleza se mostrou fraco mesmo. Montaram muito mal esse elenco e a gente percebe agora, quando começou a principal competição da temporada. Não é Libertadores, não é Copa do Brasil, não é estadual e nem é Copa do Nordeste.
é o Campeonato Brasileiro. Graças a ele, os nossos clubes podem se estruturar cada vez mais. O próprio Fortaleza tem faturado muito aí, com a presença dele na Série A, fazendo excelente campanha ano passado. Então, se cair para a Série B, seria um desastre. Iria perder receitas, iria ser uma catástrofe financeira no clube de futebol. Então, por isso que o presidente fala que está fazendo de tudo, mas esse fazendo de tudo a gente imagina que é tentando buscar reforços, tem que ser no plural. O Fortaleza precisa, no mínimo, ali, de 4 bons jogadores para tentar se livrar, tentar se equilibrar aí dentro da competição. E o que é pior, né? Quando um clube fica muito tempo na lanterna, não consegue sair, ou na zona de rebaixamento, é até complicado você encontrar um jogador que esteja disposto a apostar nesse tipo de projeto, né? Claro que o Fortaleza não planejou ficar nessa situação. Eles até acharam que fizeram um elenco melhor do que ano passado, quando contrataram, mas muitas contratações deram errado. E para piorar, né, alguns jogadores que estavam no elenco não vêm rendendo, como o Lucas Crispim, que atravessa uma fase técnica muito ruim, o próprio Tinga, né, que vem sendo atrapalhado muito por conta de contusões seguidas, uma atrás da outra. Agora passou por uma cirurgia no tornozelo, no ligamento do tornozelo esquerdo. Vai ficar parado aí 8 semanas. Passou por uma cirurgia agora nessa sexta-feira. E, segundo o departamento médico do Tricolor, 8 semanas para ele poder voltar aos treinamentos, né? E aí depois vai ter que se condicionar, vai demorar, então já viu, né? Vai ficar só com o Landázuri? Eu acho que não deveria. Deveria pensar em contratar um outro jogador para aquela posição. Já estava precisando contratar zagueiro, mas para quem faz aquele papel do Tinga, não dá para confiar no Landázuri. Embora tenha feito 2 bons jogos, futebol é sequência. Vamos esperar mais um, se o Vojvoda vai repetir o Landázuri mais uma vez no próximo jogo contra o Atlético Paranaense. A tendência é que sim, porque ele não dá chance para o Abraão. Eu não posso também falar que o Abraão merece uma oportunidade, porque eu não conheço o futebol do Abraão, que é um zagueiro da categoria de base. Mas alguns torcedores me procuraram e falaram que ele merece uma oportunidade, que já acompanharam o trabalho dele nas divisões de base do Fortaleza e poderia merecer uma chance. O Fortaleza precisa de zagueiro. O Benevenuto se contundiu no tornozelo e é uma dúvida para esse jogo contra o Atlético Paranaense. Então, o Fortaleza numa situação complicadíssima. 5 pontos para sair da zona de rebaixamento. O presidente disse que melhorou, né? Que conquistou 1 ponto. Era 6, agora é 5. E eu acho que isso aí também é jogar pirulito na boca do torcedor, né? Tem que encarar cada jogo como se fosse uma final. Eu vi o discurso do Capixaba, dia desses, falando que nós sabemos que está começando agora o campeonato, que nós podemos sair a qualquer momento dessa situação. Não é por aí. Tem que parar com esse discurso que o campeonato está só começando. Já se foram 10 rodadas, vai para a 11ª rodada e o time não sai da última colocação e toma gols em todos os jogos. Tem que ajustar essa defesa. Tinha uma defesa muito sólida no ano passado e o ataque também funcionava. Uma coisa nem outra está funcionando. Mas a defesa tem tomado gols todo jogo. Isso tem que parar, né? Tem que começar a partir daí para depois tentar ajustar o time para buscar as vitórias. Porque estava ganhando do Goiás agora de 1-0 e no final tomar um gol daquele de lateral, aí é brincadeira, né? Então isso tem que ser ajustado. O treinador já bolou uma estratégia contra o Flamengo, funcionou ali, que ninguém imaginava que aquele time que esteve em campo, que não era bem de longe de ser o time titular que vinha sendo utilizado, conquistou aquela vitória, né? Aí muita gente, por que não repetiu contra o Goiás? Porque a estratégia era outra. Ali o protagonista era o Flamengo. Então o Flamengo é que era o cobrado para vencer, não o Fortaleza. Contra o Goiás diferente. O Fortaleza era o cobrado para vencer, porque o Goiás estava jogando fora de casa e o Fortaleza, na lanterna do campeonato, teria que ser o protagonista, teria que jogar ali com a bola no pé, propondo o jogo. Então eu entendo a estratégia do Vojvoda sendo mudada naquele jogo. Mas muito difícil. O Goiás, né, é uma equipe que vem aí perdendo poucos jogos. Nos 8 últimos jogos o time não perdeu, né, tá invicto, então é difícil dobrar o Goiás. Todo jogo é difícil, né? E a cada jogo que o Fortaleza não consegue uma vitória, não consegue encaixar uma sequência, como eu venho dizendo, futebol é sequência. A gente esperava uma sequência agora do Fortaleza vencendo o Goiás, depois de ter passado pelo Flamengo, de ter tirado aquele peso de não ter vencido ainda no campeonato, mas não veio a vitória. Então isso abala um pouco, com certeza, aí, o psicológico dos jogadores. E vamos ver como é que vai esse Fortaleza, né? Que algumas mudanças o Vojvoda terá que fazer nesse meio campo. Seu Lucas Lima tem hora que
fica dormindo em campo, jogou apenas um tempo contra o Goiás, no segundo tempo deveria ter saído, não foi substituído logo, né? O Vojvoda ainda demorou muito para substituir. O próprio Crispim também não fez um bom jogo, vem jogando ali como lateral esquerdo, apenas marcando. Sumiu a criatividade dele também, era um jogador muito importante na bola parada, também na hora de aparecer no apoio ali pela esquerda para construir uma jogada, para dar um passe importante. Sumiu, desapareceu. Esse Lucas Crispim ficou em 2021. Esse de 2022 até agora não está conseguindo jogar. Aí a torcida reclama do Romero. O Romero é um finalizador. O time tem que trabalhar para ele. Quando o Fortaleza contratou, tinha que imaginar que o time teria que trabalhar, que fazer jogadas ali na área para que o Romero marcasse. E o Renato Kaiser? Tomara que agora entre, né? Naquele jogo era para ter entrado, o Vojvoda veio com o Igor Torres, né? Que eu não sei de onde ele tirou essa ideia, que o Igor Torres depois, sem jogar, aliás, durante um bom tempo, poderia ser uma solução para aquela partida contra o Goiás, porque estava jogando em casa, mas o cara está sem ritmo de jogo, não dá nem para cobrar de um jogador nesse momento entrando e esperar muita coisa, né? E o Vojvoda tinha o Renato Kaiser no banco e acabou não colocando. Se estava no banco é porque tinha condição de jogo. De jogar 90 minutos, talvez não. Mas uma parte do segundo tempo acho que deveria ter condição. Por isso estava ali no banco. Vamos ver agora se o Renato será utilizado nesse jogo contra o seu ex-clube, o Atlético Paranaense, onde ele viveu bons momentos da sua carreira no Clube Atlético Paranaense. E a gente espera isso, né? O trabalho da diretoria é reforços para o time a partir de julho, né? Que procure bem aí, saiba encontrar dessa vez, seja feliz nas contratações, porque o time está precisando para ontem, né? Ainda vão acontecer muitos jogos daqui para dia 18 de julho, quando vai se abrir a janela, então o time vai ter que reagir a si mesmo com o elenco que tem, né? Com o treinador tentando ali trabalhar o psicológico dos jogadores. As datas definidas aí para o embate da Copa do Brasil, dia 22, primeiro clássico, 7h30 no Castelão, com mando de campo do Fortaleza, e no dia 13 de julho, também no Castelão, 7h30 da noite, com mando de campo do Ceará, né? Vamos ver quem vai treinar o Ceará daqui para lá, quem será o treinador alvinegro nesse embate no Clássico Rei pela Copa do Brasil. O Castelão que não vai ser fechado, né? Os clubes pediram para a governadora do estado do Ceará para não fechar o Castelão, que precisaria ficar, segundo informações do governo do estado, pelo menos 3 meses para poder fazer uma troca justa e honesta do gramado do Castelão, que está em estado de penúria, né? Mas pensaram em jogar no PV, e o PV hoje, segundo informações da Prefeitura de Fortaleza, o estádio da municipalidade só pode receber capacidade para metade do que é capaz, né? Cabe 21 mil pessoas lá, hoje está podendo receber apenas a metade desse público, então não daria para suprir aí o público de Ceará e Fortaleza. O Ceará está com 46 mil sócios torcedores, o Fortaleza tem 43, então os clubes pediram para a governadora para que o Castelão não fosse fechado e vão jogar assim mesmo com esse gramado, que pode lesionar aí a qualquer momento um jogador importante dos dois clubes. Fazer o quê, né? É dessa forma que o futebol cearense vai se virar daqui para o final da temporada 2022. Se inscreve no canal, hein? É absolutamente graça, você não paga nada, dá essa moral pra gente, se inscreve aí no canal, rapidinho, ativa o sininho de notificação para você receber uma notificação no seu smartphone quando nós produzimos um novo vídeo aqui no canal. E também deixa sua curtida, a curtida também é muito importante, esmaga aí o like, a curtida aí, porque isso faz com que o algoritmo do YouTube leve o nosso vídeo para que outras pessoas possam acompanhar o nosso trabalho. Valeu, galera. Tamo juntasso.